Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham, muito boa tarde. Eu gostaria de iniciar essa fala aqui lendo um comunicado da Prefeitura que me surpreendeu bastante no último dia 1º, semana passada. Ele tem o seguinte título: Escolas municipais terão atividades remotas a partir de segunda-feira. A Secretaria de Educação informa que a partir de segunda-feira, dia 5, as escolas da rede municipal de Bauru voltarão a ter atividades remotas para os estudantes. As unidades escolares vão funcionar das 9h30 às 15h30, com a presença de servidores, mas sem alunos em atividades pedagógicas presenciais por conta da fase emergencial do Plano São Paulo de enfrentamento da pandemia. Os estudantes que possuem acesso à internet poderão encontrar as atividades remotamente no site da Prefeitura, como ocorreu no ano passado. Aqueles que não têm acesso à internet deverão entrar em contato com a escola onde estão matriculados e, a partir de segunda-feira, retirar o material de estudo e receber as orientações. A alimentação. A partir de terça-feira, dia 6, as escolas servirão refeições aos alunos no período das 11h30 às 13h30. Os pais ou responsáveis dos estudantes interessados em realizar as refeições na escola deverão se cadastrar na própria unidade escolar na segunda-feira, das 9h30 às 15h30, através do telefone da escola ou pessoalmente. A rede municipal retornou às aulas presenciais em Bauru no começo de março. No último dia 15, a Prefeitura antecipou o recesso de julho deste ano e depois foram antecipados alguns dias do recesso de julho de 2022, tendo em vista o aumento das restrições. A partir de segunda-feira, as atividades serão retomadas de maneira remota nas escolas, agora com a oferta de merenda aos estudantes que necessitam de reforço na alimentação. Por que eu quis ler esse comunicado? Duas situações chamam um pouco a atenção, né? Primeiro, que eu acho que o comunicado veio em função da Prefeitura ter aceitado que não tem condições de oferecer o ensino presencial, né? Nessa fase de pandemia. Mesmo fazendo o escalonamento, o distanciamento, né? Mesmo fazendo rodízio entre os alunos. Eu acho que chegou à conclusão de que não tem condições e eu acho que a gente, nesse sentido, tem que entender que a comunidade escolar, ela precisa ser respeitada. Não tive pais entrando em contato comigo, né, pedindo para que alguma providência fosse tomada nesse sentido. Acho que também foi um comunicado bastante recente, surpreendente. E eu acho que devido ao agravamento da pandemia nesse momento, está todo mundo aceitando de maneira tranquila as restrições que são impostas, né? De qualquer forma, é importante a gente ressaltar que educação é atividade essencial, né? E as consequências da atividade remota nós vamos sentir ainda. Tá? De qualquer forma, mais uma vez eu gostaria aqui de ressaltar a questão da alimentação, que foi tomada alguma providência com relação à alimentação dentro da escola, porém, nós estamos sabendo que o vale, né? O vale não, o cartão merenda, aquele cartão que foi disponibilizado ano passado e que teve a prorrogação agora nesse início de ano, esse cartão possivelmente seja cancelado agora, né? O que me preocupa bastante, porque a gente sabe que às vezes as crianças não estarão indo para a escola para se alimentar, mas é uma ajuda que as famílias realmente precisam, né? Dito isso, eu gostaria de reforçar aqui um convite que também versa sobre a questão da alimentação, que é a audiência pública que a Comissão de Educação e Assistência Social vai estar realizando amanhã, uma audiência pública importantíssima, que trata justamente sobre um cartão alimentação, nos moldes do cartão merenda, mas é um cartão alimentação que não tem relação direta com as crianças da rede municipal de educação, mas que tem relação com cesta básica.
né? Então, nós fizemos uma pesquisa, há municípios que implantaram esse cartão alimentação, que substitui a distribuição de cesta básica, né? Devido à grande dificuldade que os municípios enfrentam hoje, né? Não só com a contratação, com a licitação das cestas básicas, e aqui em Bauru não foi diferente, houve problema, mas também com licitações na logística de distribuição dessas cestas básicas, né? Então, nesse sentido, a gente vem conversando já desde o início de fevereiro. Seria feito um projeto piloto em Tibiriçá que não deu certo. Existe uma intenção, né, da própria Secretaria Municipal do Bem-Estar Social de que essa realidade seja implantada em Bauru, mas há entraves jurídicos. Então, amanhã nós estaremos reunindo um grande grupo de pessoas que têm condições de debater o assunto e também trazendo como exemplo o que foi implantado no município de Campinas, né? Lá, a responsabilidade fica a cargo do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Não exatamente dentro da SEDES ou dentro do Fundo Municipal de Assistência Social, mas é uma importante contribuição daquilo que nós entendemos que possa vir a ser implantado em Bauru. Então, a gente fica aqui no sentido de convidar a todos que participem amanhã, porque pode ser uma alternativa para esse momento difícil, né, de necessidade de cesta básica ampliada aqui em Bauru e uma dificuldade imensa em fazer essa distribuição. Então, fica aqui mais uma vez o nosso convite e gostaria muito de contar com a participação de todos os vereadores também, né, no sentido de que a gente ganhe força para que essa ação ela seja realmente concretizada aqui em Bauru. Gostaria também de falar rapidamente sobre uma ação que temos iniciado de tratativas a respeito de alternativas a algumas linhas do transporte coletivo. Nós temos hoje aproximadamente 16 linhas que têm problema em alguns horários com relação à superlotação. Então, nós já fizemos algumas reuniões com o Indurb, as empresas de transporte, com o Ministério Público. Estamos iniciando algumas tratativas com os segmentos e as entidades ligadas às atividades econômicas aqui em Bauru, para que a gente consiga, nos moldes do que foi implantado em municípios como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, termos um retorno de atividades econômicas aqui em Bauru sem grandes sustos, né? Embora a gente perceba que há, nesse momento, uma desmotivação de entidades no sentido de organizar horários de funcionamento, reorganizar horários de entrada e saída, né, de equipes de trabalho nas empresas, esse retorno ele vai acontecer e a gente precisa pensar em alternativas que nesses locais onde a gente tem a aglomeração dentro do transporte público, no momento do retorno a gente tenha isso minimizado ou solucionado. Então, nós vamos chamar algumas reuniões também, e aí eu conto com a participação de todos os colegas, no sentido de que a gente consiga promover uma reorganização na cidade, né, em áreas e linhas que hoje a gente tem ali uma superlotação. Nós vamos começar algumas reuniões com os segmentos e depois nós vamos trazer, então, para a Câmara Municipal no formato de audiência pública, já com uma proposta de decreto municipal para que a gente tenha esse estabelecimento aqui em Bauru. Eu gostaria também, presidente, de falar a respeito da moção de apelo, né? Eu tenho certeza que a intenção da moção de apelo, né, para o estabelecimento de estudos para o atendimento preventivo e também precoce, né,